o convite de estar aqui conosco nessa tarde, conversando um pouquinho, né, sobre inteligência emocional. O nosso coordenador, o professor Altemar Leão, ele está com um probleminha de saúde, não pôde participar, mas ele pediu que, em nome de toda a equipe, a gente te agradecesse, né, por estar aqui conosco nesse momento e te desejar boas-vindas, que você pode voltar à nossa sala virtual sempre que você quiser, tá bom? Eu vou passar agora para o professor Everton, que o professor Everton será o nosso mediador da tarde, tá bom? Então, ele vai apresentar você, né, o seu currículo, e os nossos colegas, você vai dizer o que, que você prefere. Se a gente pode fazer as perguntas ao longo da sua fala, ou você quer falar primeiro e a gente faz as perguntas depois, mas funciona assim, sempre os colegas colocam as perguntas no chat, ou então usam esse recurso de levantar a mão, mas não se preocupe que o Everton vai te auxiliar nisso, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu Everton, agradeço. amigo, é com você. Então, boa tarde a todos os colegas, né? Mais uma sessão de estudo das Ocas do Conhecimento e reiterar nosso agradecimento à Mara por ter aceito o nosso convite. E hoje a equipe da Oca do Conhecimento está recebendo a professora, doutora, mestre em educação, Mara Cibele. Ela também é Master Coach e analista de perfil comportamental. Ela vai estar falando com a gente nessa tarde sobre inteligência emocional. E queremos que todos fiquem à vontade e, ao decorrer do processo, eu posso estar interagindo também com a nossa convidada. Boa tarde, Cibele, Omara, e seja bem-vindo à equipe da Oca do Conhecimento. Eu que agradeço o convite, Everton. É a segunda vez, né, que eu estou com a equipe de vocês, mas a primeira vez já deve ter aí uns 4 anos. Já tem um certo Foi um foi. presencial, né, que a gente teve, e agora a gente está se readaptando nesse online, né? Eu tô até preocupada que eu estou usando o meu celular e o meu chip da Vivo, que eu não costumo usar para isso, né? Mas a minha net aqui parou aqui hoje em casa. Deu meio-dia, ela sumiu. E aí eu tô no teste aqui na Vivo. Vamos ver se vai dar tudo direitinho. Vocês vão me dando feedback aí, como é que tá. Eu geralmente eu falo 30 minutos, e aí quando eu tô assim já com os 30 minutos querendo tomar algum líquido, ou cansei um pouquinho, eu digo assim, tem perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, fique à vontade, que a cada 30 minutos vocês vão ter o espaço ou para falar ao vivo, ou para alguém ler a pergunta de vocês, tá bom? O tema que vocês me pediram, aí da OCA, ele é bem amplo, né? Na verdade, inteligência emocional, ela é algo muito amplo, e dentro da inteligência emocional a gente tem vários tópicos a ser trabalhado, né? Mas, como eu tenho certeza que nem todo mundo me conhece também, vocês podem ter pessoas novas aí na equipe, eu acredito, né? Nem que seja um ou dois ou três. Então, eu vou complementar aí a minha apresentação. Eu faço um trabalho diferenciado dentro da CEMED já há 6 anos. Eu sou a coach da CEMED, e a técnica de coach ela é embasada dentro da inteligência emocional, só que são atividade, técnicas, conceito muito mais específico. E aí, quando a gente pensa em inteligência emocional de modo geral, o que eu posso dizer para vocês é que a nossa inteligência emocional, ela está intimamente ligada com a nossa habilidade de reconhecer as nossas emoções e os nossos sentimentos. Quando a gente consegue reconhecer as nossas emoções, aí a gente já pode partir para uma outra habilidade, que é também reconhecer e respeitar as emoções do outro.
Tudo isso para você ter um bom relacionamento em todas as áreas da sua vida. Então, quando a gente pensa nesse conceito de inteligência emocional, e quando a gente pensa em Daniel Goleman também, que é considerado o pai da inteligência emocional, a gente vai ter, se a gente for pensar em Daniel Goleman, a gente vai ter 10 habilidades, ele chama de 10, ele não chama socioemocional, ele chama habilidades sociais e pessoais. Então, a gente tem 10 habilidades pessoais para ser desenvolvida e 10 habilidades sociais para ser desenvolvida. Hoje, durante a nossa conversa, durante o nosso bate-papo, a gente vai falar de alguma delas, né? Eu não vou falar todas as 20, porque senão vai ficar muito pesado, muito cansativo para vocês, porque o importante é a gente interagir, que às vezes uma pergunta, ela já puxa outra explicação, que já dá uma abordagem mais profunda, né? Então, eu acho que alguns já conhecem aí o meu trabalho dentro da secretaria. A gente fez aí, faz um trabalho online também, dentro da pandemia, com as escolas. Não é a mesma coisa que o presencial, eu gosto do presencial, e as minhas atividades são de toque, de contato, né, de abraçar as pessoas, de ficar dando atenção para as pessoas, de ensinar essas técnicas. E aí no online não dá tanto para a gente trabalhar assim essas nossas emoções, ao ponto de você se perceber e ao ponto do outro perceber também você e vice-versa, né? Então, quando a gente pensa em reconhecer as suas emoções, a gente pode pensar como é que vocês veem, estão passando esse momento de pandemia. Como é que você consegue diferenciar que aqueles momentos que você está triste, abatida, sem energia, sem muita força para fazer aí os projetos online, para estar em várias reuniões, para estar fazendo formação continuada na sexta-feira à tarde. Eu quero saber quem foi que inventou isso para vocês, que eu vou conversar baixinho com essa pessoa. Ou se foi vocês mesmo que escolheram isso, de sexta-feira à tarde fazer formação continuada. Por quê? Porque a sexta-feira já dá uns gatilhos na mente da maioria da população, né? Então, para uma equipe escolher a sexta-feira à tarde, essa equipe é muito corajosa, porque vai ter sexta-feira à tarde mesmo, né? Então, a nossa inteligência emocional, ela parte, na verdade, de como a gente se sente no dia a dia. E como a gente se sente, não tem como separar a tua vida pessoal da tua vida profissional. Isso era uma fala antiga que as pessoas diziam: deixa os seus problemas de casa em casa e deixa os seus problemas do trabalho lá no trabalho. Você é uma mente só, um cérebro só. Você pode gerenciar suas emoções disso, mas deixar se desligar completamente não tem como. Então, nossos sentimentos e as nossas emoções, elas estão o tempo todo oscilando, porque a gente tem os estímulos externos. A gente tem a pressão ou a não pressão de muitos afazeres no dia a dia. Quando iniciou a pandemia, a gente achou que ia ser um lazerzão, né? Que a gente ia trabalhar pouco, porque pandemia não era presencial, que negócio é esse de online não vai dar muito certo, esse online não vai puxar tanto. E aí, depois que começou, né, a demanda, aí é muita mensagem, é muita coisas online para fazer, começaram muita solicitação, o que, as pessoas dizem agora? Que está trabalhando mais do que no presencial. O professor fala isso, os nossos colegas da sede falam também. Então, é muito mais a questão de como a gente se organiza, como é que está o nosso emocional para receber isso, como é que está o nosso emocional para a gente viver dentro disso, e o que a gente tem como esperança ou resiliência, que aí já seria uma habilidade pessoal,
quando você é resiliente, é uma habilidade que Daniel Goleman colocou entre as 10. Então, quando você é resiliente, você está fazendo no momento difícil, mas você está tendo lá uma visão positiva de futuro. Você está vendo que não, mas daqui a 6 meses vai melhorar. Pode, pode voltar ao presencial, pode diminuir a quantidade de infectados, pode diminuir, pode estar mais pessoas vacinadas, agora a gente pode falar isso, né? Quanto mais pessoas vacinadas, mais sensação de segurança, e quanto mais sensação de segurança, mais a gente quer voltar para o presencial, porque a gente já viveu aí um ano de online, e aí a gente já começou a saturar do online, e quando eu coloco a gente é porque eu também fiz muita coisa online. Ano passado eu fiz 60 lives pela CEMED, fora as outras empresas que me convidaram para participar. Então, cansa. Tudo que você concentra no teu cérebro cansa, puxa energia. Aí vamos jogar isso para a emoção, para os sentimentos, para a inteligência emocional. Se você puxa muito, concentra muito naquela emoção, aquela emoção vai puxar energia de outros lugares. Por isso que às vezes vocês estão desanimados, cansados, nem quer trabalhar, mas tem que trabalhar, né? Porque tem coisas agendadas, tem planilha para fazer, tem que responder no WhatsApp, né? Nesse online, o WhatsApp perdeu-se a noção de tempo também. Me lembro ano passado, em off aqui para vocês, a comunicação mandando mensagem 10 horas da noite para mim. E aí eu cheguei a falar para a funcionária de lá que ela tinha que se cuidar, que esse horário não era horário de estar trabalhando. E aí, olha como é que é a nossa situação. Tudo que a gente não tem um limite, não tem algo equilibrado, tudo que não é equilibrado vai te gerar alguma falta, algum exagero, alguma dificuldade e até gerar possíveis adoecimentos, né? Então, o quanto é importante a nossa inteligência emocional ser, anota aí, o quanto é importante a nossa inteligência emocional ser de alta performance. Que é isso, Sibeli? Pelo amor de Deus, repete de novo. Alta performance. O que é alta performance? É o melhor desempenho que tu puder fazer. Então, o que tu puder fazer de melhor pela tua inteligência emocional, faça. Ai, meu Deus, e o que é isso? É uma coisa muito difícil? Não sei. Depende do que cada um tem gravado na sua cabeça. Mas se a pessoa já tem algumas habilidades e ela aceita bem praticar aquilo mais, fica mais fácil. Se ela não é de praticar, começar a praticar pode ser mais desafiador. Para não dizer difícil, porque na inteligência emocional a gente tira a carga do difícil, a gente tira as palavras que são um pouco negativas, carregadas, que dificultam, que atrapalham. Não é que não vá dificultar, vai. Não é que não vai atrapalhar, vai atrapalhar, mas vai atrapalhar menos se a gente souber trabalhar o poder das palavras, o poder do pensamento, o poder do comportamento adequado naquele momento. Que mais? O poder de fazer os exercícios emocionais de forma racional, mas trabalhando o emocional. Então, assim, inteligência emocional é muito legal, né? Eu tô com saudade já de ir nas escolas, porque eu fazia com as crianças e com os adolescentes. É mais legal ainda, porque nós adultos aqui não tivemos isso, né? E aí, quando eu vejo o adolescente ou o de primeiro ao quinto ano reagindo de uma forma tão natural com esse emocional, tão fácil de fazer as atividades, os exercícios, até eu mesmo fico surpresa, porque o que limita realmente é o que a gente já tem gravado aqui na nossa cabeça. O que já está gravado aqui
Infelizmente, não foi a gente que gravou. O que tem gravado aqui é muito mais voz da sua mãe, voz do seu pai, da sua avó, do seu avô, da sua tia, da sua prima, da sua vizinha, da sua melhor amiga, do que a sua própria voz. Muita coisa que está gravada aqui é muito mais o que você viu dentro da sua família, é o que mais você vivenciou dentro da família, é as experiências que você teve dentro da sua família, com seus amigos mais próximos. Então, a gente já tem um padrão emocional gravado. E como é que a gente consegue, Sibeli, mexer nisso? Tem como mexer nisso? Tem. As técnicas de coach e as técnicas que veio aí a partir de Daniel Goleman provam isso, que a gente pode mexer, que o nosso cérebro é maleável e que ele vai responder com o estímulo que a gente der para ele. É claro que tu não vai dar um estímulo hoje e achar que já resolveu a tua infância e a tua adolescência todinha. Mas se você dá um estímulo hoje, repete na semana, repete semana que vem, de tanta repetição, tu acaba rompendo aquela sinapse, aquele encontro de neurônios, tu rompe, e esse neurônio vai atrás de fazer outra conexão equivalente com o que ele está pensando. Vamos dizer assim, pensando, porque não é pensando, tem outro nome técnico. Mas ele vai para a energia e para as informações equivalente àquela nova informação que ele recebeu, ok? Ficou melhor agora. Então, isso faz sentido para vocês? Isso faz vocês perceberem o quanto a nossa graduação, o quanto os livros que a gente leu, o quanto as aportilas que a gente já elaborou na nossa vida, ela está só praticamente do lado racional. O que está do lado emocional é o nosso dia a dia, o nosso comportamento, é o que a gente ouviu lá atrás, é o que a gente sentiu lá atrás, é o que a gente vivenciou com a nossa família. E às vezes você não sabe por quê, você olha para uma situação e você sente que é contigo, aquela situação. Por exemplo, um amigo está passando uma dificuldade, e aí essa dificuldade já tem uma informação na tua cabeça que tu passou uma parecida. E aí aquele amigo chega e começa a falar: olha, estou acontecendo isso comigo, a pessoa falou isso, fez aquilo. Naturalmente, o teu cérebro vai fazer a tal da empatia, que é outra habilidade também, e é pessoal a empatia também, né? E você vai sentir praticamente a mesma dor que aquela pessoa, e muito provavelmente, se você não tiver uma inteligência emocional equilibrada, você vai querer ficar com raiva da outra pessoa. A outra pessoa não fez nada para você, mas ligou uma informação tua com uma informação atual, e aquilo ali para você já está gravado, que aquilo ali não está certo, que aquilo ali é horrível, que aquilo ali não é de Deus, que aquilo ali você não quer ver na sua frente. E aí você acaba sentindo as mesmas emoções e sentimentos que aquela outra pessoa e acaba, não digo nem comprando o problema para você, mas perdendo uma amizade porque escutou uma versão, que também a gente tem várias versões, várias possibilidades, mas não fomos ensinados para pensar com várias possibilidades. A gente fica sempre pensando em uma, que é a que está gravada aqui, e geralmente a gente é guiado a nossa vida todinha aí, nós aqui dos 30 até os 50, mais ou menos, né, nossa faixa etária aqui, e geralmente a gente está sendo guiada pela nossa programação mental mesmo. Então, o quanto isso é importante para você? O quanto isso é importante no teu dia a dia de trabalho aí na Oca, no teu dia a dia de trabalho online, durante a pandemia com a família, o quanto que isso é importante? O quanto que isso, se você conseguisse fazer realmente uma inteligência de alta performance, e aí essa inteligência de alta performance nunca acaba, tá, gente? É só começar, tem que começar, mas nunca acaba, porque, como eu falei para vocês,
a nossa razão, ela já está bem abastecida, né? A gente já tem aí uma graduação, alguns têm pós, e tem uma, tem duas, tem três pós, aí tem outros que têm mestrado, aí tem doutorado e acha que já está tudo satisfeito, mas tudo só no racional. Aí agora tu olha para ele e vê se no emocional dele ele é bem trabalhado, se ele tem alta performance aí no emocional, se ele sabe separar as coisas, se ele sabe ver que na vida existe várias possibilidades, se não existe só uma versão quando alguém chega e conta alguma coisa para você, que você tem que entender as emoções do outro, então aquela pessoa foi grossa, mal educada, te xingou, falar mal de ti, mas não é problema seu, porque aquilo ali, a emoção é dela. Se ela tem aquelas emoções em alta dentro dela, é ela que tem que ser trabalhada. Então, não é para você ficar triste, chateada, ninguém te ama, ninguém te quer, porque a outra teve lá a sua explosão emocional negativa, por exemplo. Então, o emocional, ele é analisado, por isso que eu quis colocar aí que eu sou analista de perfil comportamental, porque o emocional, ele é avaliado no comportamento. Aquilo que você mais faz é aquilo que você é de verdade. Você não é o que você fala que é. Você não é o que você pensa que é. Você é, de fato, o que você faz repetidamente no dia a dia. E de forma que você nem percebe. Tem muitas coisas que a gente vai fazendo no automático. E se a pessoa vive acelerada, correndo para um lado para o outro, trabalhando até 10 horas da noite, dormindo só 5 horas por dia, piorou. Porque o cérebro tem um tempo para fazer o descanso, a limpeza, o armazenamento do que presta, do que não presta do dia a dia. Porque ele está trabalhando o tempo todo para estar gravando, regravando, aprimorando. É o tempo todinho, todos os dias isso. E se no final do dia você prejudica dormindo menos, é mais prejuízo ainda. Então, se alguém tiver aí alguma pergunta, alguma contribuição, tá no momento, né, da gente fazer, que já está dando 30 minutos. E eu estou bem à vontade aqui para saber, eu estou curiosa, na verdade, para saber quais seriam as perguntas de vocês. Porque eu já tenho um padrão, assim, das perguntas dos professores de escola que eu estou fazendo, né? Eu já tenho, assim, uma noção de um padrão. E aí eu quero ver esse pessoal que é tudo natureba, recicla tudo, pessoal da natureza. Já tem aqui um bom número já de mãozinhas levantadas, Sibeli, para fazer pergunta para você, mas nós vamos começar com a professora Maria de Lourdes Santana, tá? Que foi a que primeiro se manifestou e vai fazer uma pergunta para você. Tá bom. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. Boa tarde, Mara Cibele. Eu sou Maria de Lourdes. Então, assim, eu estou muito, muito feliz com esse momento. Quando você coloca quem foi que inventou esses estudos à tarde, principalmente dia de sexta-feira, fomos nós mesmos, porque esse momento nós aproveitamos para nós realmente estudarmos mais um pouco, para nós estarmos sempre antenadas, diga-se assim, né? Antenadas. Mas, assim, quando você começou a falar de inteligência emocional e você citou Daniel Goleman, eu me reportei a 1999. Foi quando eu conheci esse autor. Por quê? Porque eu fui fazer um concurso para a Fundação Bradesco em Rio Branco, no Acre. E na bibliografia que nós tínhamos que estudar foi justamente esse autor. E todas as perguntas eram dele. E, assim, eu fico muito feliz quando eu me lembro, porque eu fui aprovada no concurso, mas desisti na hora, porque eu sou amazonense, eu queria ficar mesmo aqui, eu desisti.
entre 50, eu fiquei entre as 4 e fui aprovada. Eram 2 vagas e eu desisti porque eu pensei melhor e fiquei aqui. Mas todas as perguntas foram direcionadas em relação a ele. Né? E eu sempre guardo na minha cabeça inteligência emocional e eu pratico, né? Não sempre, mas eu sempre estou disposta a entender o que é essa inteligência emocional. E em alguns momentos eu pratico e eu me saio muito bem mesmo. Então eu não tenho assim uma pergunta direcionada, é só mais ou menos uma colocação em relação ao assunto. Né? Estou muito feliz, muito obrigada mesmo. Eu agradeço em nome da equipe, né, esse momento com você, e o tema para mim está sendo excelente, tá bom? Ah, obrigada, Lourdes. Obrigado, professora Lourdes. A professora Antônia Francinéia quer fazer uma pergunta para você. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde, Mara. Eu estive naquele primeiro encontro presencial lá na sede e quando você estava falando de inteligência emocional, de como trabalha com os professores, eu até lembrei que nós fizemos um tipo de mapa mental onde nós tínhamos que analisar as áreas da nossa vida. E eu me recordo que havia umas 2 áreas que eu não estava trabalhando nada, que eu não tinha noção que essas áreas estavam assim tão defasadas. E uma delas era a questão do eu, né? Que eu me coloco muito em função do trabalho, da casa, e eu praticamente não me enxergava. E a partir daquele momento eu comecei a trabalhar essa parte. Então eu confesso que eu ainda preciso melhorar muito, mas eu comecei, né, dei um passo para sanar essa lacuna tão grande. Então, assim, comecei a ler mais, estou estudando, tirando um tempo para não fazer nada, um tempo para mim, um tempo para passear. Então, eu comecei. Aquilo foi um gancho, né, para eu verificar o que eu precisava mudar. E aí me surgiram outras perguntas, na verdade, são 3 em uma. Eu tenho uma característica que, assim, eu sou muito chorona. Muito chorona. E eu já estou conseguindo me controlar um pouco, mas eu sou muito chorona. Me elogiou, eu choro. Falou alguma coisa de mim, pior ainda, eu choro mais ainda. Então, eu gostaria de saber assim, né? Se questões da infância e até mesmo intrauterina, se elas atrapalham, se prejudica essa inteligência emocional. Porque a minha mãe disse que ela teve uma gravidez muito difícil, que ela sofreu muito, e aí depois também ela passou assim muitas dificuldades, então eu gostaria de saber se isso influencia. Aí a outra questão é se existem melhores técnicas para se trabalhar a inteligência emocional, a questão dessa habilidade, se pode trabalhar sozinho ou se realmente precisa de um profissional. Então, são essas perguntas. Obrigada. Tá, então eu vou tentar responder. Se eu esquecer alguma, tu me diz, tá? Bom, deixa eu ir pela etapa que tu falou, que aí eu não me perco. Aquele exercício que a gente fez é uma ferramenta de coaching, do coaching integral sistêmico, que é esse método que eu aplico na CEMED, que é o método que eu sou credenciada. Ela está até aqui comigo, ó, vou matar tua saudade, porque faz muito tempo, viu? Tem que fazer de novo. Ó, consegue ver a roda? Sim, eu até tenho a minha guardada, que é para ir sempre lá vendo onde que eu tenho que melhorar. Pois é. Essa ferramenta aqui, ela é poderosa. A primeira vez, ela dá esse impacto maior emocional.
Já na segunda, que a pessoa não, já conhece ela, já analisa de uma forma diferenciada. Mas isso aqui gera muitas decisões. Essa ferramenta gera você se enxergar, você parar de viver a vida no automático, você ver se realmente está se priorizando ou não, por que que não está se priorizando, você começa a pensar. E aí o teu cérebro, ele gosta disso, indagações para ele procurar respostas. Os neurônios, eles estão aqui exatamente para isso. Quando tu pensa numa coisa, tu tem dificuldade de ter uma resposta, a tua cabeça toda começa a funcionar para procurar aquela resposta. É a mesma coisa de você falar assim: ai, eu quero comprar aquele carro, como é que eu posso fazer para comprar aquele carro? Daqui a uma semana, tu tem uma ideia de como inventar alguma coisa para fazer mais dinheiro. Do nada. Mas não é do nada. A gente que pensa que é do nada, os 86 bilhões de neurônios começaram a trabalhar para procurar essas informações, para te dar essas ideias. Então, a ferramenta, que é o nome técnico dela é MAIS, Mapa de Autoavaliação Sistêmico, mas ela é mais conhecida como Roda da Vida, né, para ficar mais popular para todo mundo, ficar mais acessível, porque eu vou em muitas escolas e aí eu faço com os adolescentes ela também. Eu só não fiz elas de primeiro ao quinto porque eu não consegui uma técnica mais infantil com ela, porque com ela a gente tem que projetar coisa para o futuro. E eu não consegui uma forma adequada de botar uma linguagem infantil para fazer a criança pensar, talvez, na família que ela vai ter. Então, eu não fiz esse experimento. Na verdade, o meu doutorado foi o coach na educação dentro da CEMED, né? Então, o meu experimento foi com os professores e com os adolescentes. E aí, indo para a tua segunda pergunta, tem tudo a ver, né? Se a gente for realmente se aprofundar em inteligência emocional, se aprofundar em desenvolvimento infantil, humano, a gente pode não ter muitas informações, mas desde o momento que você é concebido, você já começa a receber os estímulos e a carga emocional que a sua mãe vive está dentro da corrente sanguínea dela. E se você é alimentado pela corrente sanguínea da mãe, as emoções e sentimentos vão também. Porque as nossas emoções e sentimentos são, na verdade, combinações de hormônios. Essas combinações de hormônios é que diz se tu tá mais alegre hoje ou menos alegre hoje. Se tu tá se sentindo a mulher mais poderosa do mundo ou menos poderosa do mundo. Se você tem muita força, disposição ou se você tá fraquinha. Isso são combinações de neurônios, de hormônios. E aí essa combinação entra na corrente sanguínea nossa e a gente vive o dia de acordo com aquela combinação. Se a mãe teve muita dificuldade, se a mãe teve momentos de muita tristeza, se a mãe chorou muito, pode ser que essa informação no DNA tenha passado para o seu DNA, entendeu? Tenha sido parte da sua composição, vamos dizer assim. Aí tá, tu já tem essa lembrança lá na tua formação de feto. Aí tu nasce. Aí tu já tem essa informaçãozinha lá no DNA. Aí as tuas experiências de vida confirmam que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, que vocês podem mudar pela repetição. Então, você já se sente um pouco triste, mas você vê de novo sua mãe chorando. Aí você faz 3 aninhos e vê sua mãe chorando quase todo dia. Você tem 15 anos, tua mãe continua chorando, tua mãe continua com alguma dificuldade. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que viram mãe sofrendo, passando dificuldade, né, tendo momentos ruins, que vão assimilar da mesma forma. Mas é possível que tenha sido assimilado dessa forma. Mas a pergunta, junto com a tua resposta, Antônia, é se isso te incomoda. Se chorar é ruim para ti, o que tem gravado na tua cabeça? Chorar é ruim? Chorar significa fraqueza?
Chorar significa o que para ti, por exemplo? Responde aí para mim, Antônio. Não, às vezes me incomoda, porque eu quero falar e eu começo a chorar e pronto. Só te incomoda, mas não tem nenhum significado nisso. Não assim que eu percebo agora, nesse momento, né? Mas me incomoda porque às vezes eu começo a falar, ou então alguém tá falando, aí eu já começo a chorar, e eu choro muito, não consigo mais retomar a fala. Então, seria só uma forma de gerenciamento dessa emoção, não que ela te cause um significado, mas que ela esteja atrapalhando no teu dia a dia. Porque hoje em dia a gente também tem muitas pessoas, Antônia, que querem chorar mais e não conseguem. São pessoas que foram tolhidas muito na infância e na adolescência de não chora, engole esse choro. Para que chorar? Chorar é de fraco, chorar. Então, deu significados ruins o chorar, entendeu? Já que você não tem esse significado ruim, é só uma questão de você se sentir bem em algumas falas no trabalho, na vida pessoal, você sim, você pode fazer algumas atividades sozinha, e se você se sentir que só o que você faz sozinha não está dando conta, aí você vem e vai procurar um profissional. Esse profissional, que no caso não é uma patologia, então a gente já tira o psiquiatra daí, vamos dizer assim. Já que é algo também que não está te causando sofrimento, nem vergonha, nem dor de ficar chorando muito, não tem um significado ruim, aí você tem duas opções. Você tem a psicóloga para fazer só a terapia, e você tem a coach, que é para trabalhar esse gerenciamento de emoções. Aí você pode escolher uma ou outra, porque não tem uma questão patológica aí no meio que se precise encaminhar para o psiquiatra e ter suplementação de hormônios, que seriam os medicamentos, entendeu? Então, eu acho que a tua situação, ela é rasa, na verdade. Ela é simples, porque não envolve outras coisas. Pelo menos até o momento tu não tem lembranças do que te fez e te faz chorar tanto, entendeu? Então, eu acredito que se você, olha, hoje eu vou dizer mais ou menos algumas coisas sobre como a gente gerencia essas emoções. Aí vocês vão se aprofundar e você vai exercitar aquilo. Se você, além de exercitar, tá vendo que não tá dando conta, aí procura um profissional, sim, que aí tem que fazer aquela investigação mais profunda, tá bom? Ok, muito obrigada. Então, eu respondi tudo, né? Obrigado, Sim. Andréia. Obrigado pela participação. E nós temos aqui a professora Gina. A professora Gina também quer fazer uma pergunta para você, Mara. Ô, Gina, tava com saudade de ti, Oh, Gina. eu também, que bom mesmo. Eu acho que você até já respondeu, mas eu tô assim que queria que tu, como é que se diz? Primeiro, bem bacana, mais uma vez você está conosco, viu, Cibele? É um prazer revê-la. E eu queria colocar o seguinte, que tu colocasse um pouquinho mais como a gente chegar a uma inteligência emocional de alta performance. E eu quero fazer um questionamento, eu vi que você pegou um pouquinho na questão da fala da Néia, mas o meu questionamento é o seguinte, vamos lá. Que eu quero, eu tenho, assim, uma compreensão, eu entendo que com o passar dos anos, a gente passa a lidar melhor com as nossas emoções, né? Com o amadurecimento, né? Que vem toda aquela experiências que a gente viveu, aquele acúmulo de experiências mesmo. O meu questionamento é o seguinte: se o fato do nosso amadurecimento, a idade, está extremamente ligada a essa questão da inteligência emocional. Porque o que eu sinto? Eu estou falando aqui, eu estou falando de uma experiência
minha, hoje, mais madura, né? A partir dos 60. Eu sinto que, a partir de quando eu comecei a envelhecer, eu fui ficando mais equilibrada no campo das minhas emoções, mais tolerante, aprendi, pode até não parecer, tomara que os meninos não riam, aprendi a ouvir mais, entendeu? Não problematizar tanto. Então, essa ligação, tem alguma coisa a ver realmente com a idade? Tem a ver com o acúmulo de experiência, né? Porque tu já viveu várias situações que tu viu que agindo daquela outra forma, quando tu era mais nova, não gerou o resultado que tu esperava. Então, tu começou a amadurecer. Esse amadurecer a minhas prioridades agora é essa, eu só quero isso para minha vida, eu já estou envelhecendo, então eu quero coisas melhores para mim. Então, eu vou escutar mais, eu vou brigar menos, eu vou andar mais devagar, Essas são decisões que a gente vai tomando com o passar do tempo. Uma coisa é uma adolescente sererepe, né? Que quer um namoro, que quer andar em carro em alta velocidade. Outra coisa é você viu quem andou em alta velocidade, quem pulou o muro, que se quebrou. Tudo isso vai sendo gravado na nossa mente e a gente vai analisando aquilo. Então, as nossas experiências do dia a dia também está sendo. Lembra que eu falei? Está sendo tudo que a gente está vivendo no dia, vai ser processado de noite, vai ver o que serve, o que não serve. Isso não é só para livro, não, gente. Isso não é só para trecho de apostila para fazer prova na graduação, não. Isso é para o dia a dia, para tu saber viver. Na verdade, o nosso cérebro, ele quer viver. Pelo nosso cérebro, a gente sobrevivia a vida toda, o tempo todo, porque a função dele é vida. Então, tudo que a gente toma a decisão é buscando sempre viver mais, viver melhor. E aí, entrando também, mas aí eu vou esperar ver se ainda tem alguma pergunta, mas aí eu quero entrar também na questão da alta performance, tá bom? Eu te respondi? Faltou alguma coisa? Obrigada, Cibele, valeu, viu? Obrigada mesmo. Agora teremos a participação da outra professora, Lourdes, é a Maria de Lourdes Hayden. Ah, essa eu conheço também. Lindinha você, estou muito feliz com você aí. Ai, que bom te ver. Que bom, amiga. Mas vamos lá. Você estava falando sobre os sentimentos de que nós não somos responsáveis pelo sentimento do outro, né? Tá. Então, a minha pergunta é o seguinte: por que será que muitas vezes não conseguimos controlar nossos impulsos e sentimentos? Essa é a minha pergunta. Muito bom te ver. Então, também. Gente, a Lourdes me conheceu logo no início que eu cheguei na CEMED. Vocês imaginam, né? A inteira que eu era, né? Maravilhosa, sempre maravilhosa. É verdade. Não conta, não. Não conta, não. Então, assim, por que será que é tão difícil a gente controlar os nossos impulsos? Primeiro, se a gente passar mesmo para a questão do que está gravado, até o que a gente tem de gravação mental, ela tem a sua intensidade, né? Uma coisa é quem viveu pequenas emoções repetidamente. Outra coisa é que quem passou por um trauma muito forte e gravou aquilo brutalmente. E aí, as tuas emoções, digamos, vamos pensar dos dois lados, a negativa e a positiva. Se ela é muito descontrolada, vamos pensar assim, talvez seja uma forma de tu deixar o automático agir. Quando tu entra mais na parte racional, poxa, eu já li livro do Augusto Cury, eu já estudei muito a parte de pedagogia na minha vida da CEMED,
eu sei, a parte teórica tudo tu sabe, mas na hora do impulso, na hora do controle, não consegue controlar. Eu acredito que, Lourdes, isso seja, às vezes, apenas um reconhecimento que está sem controle e uma decisão de começar a controlar. Porque muitas das vezes a gente não quer se enxergar. Você até sabe que você tem aquelas explosões ali, talvez de tristeza, ou de raiva, ou de fúria, mas você acha que aquilo é só naquele momento. Não. Sempre que houver um momento parecido, aquilo vai voltar do mesmo jeito, da mesma forma. Como é que você faz isso? Primeiro, reconhecendo. Segundo, tomando decisões de mudar. Terceiro, fazendo exercícios ao contrário daquilo. Eu sei, talvez, que alguém está me magoando muito. Eu sei, talvez, que alguém está sendo muito mal educado comigo, muito grosso. E eu não vou explodir, porque se eu explodir, o que eu quero mesmo é matar aquela pessoa. Vamos pensar assim. Porque quando a emoção é muito forte, a gente tem uma tendência de ir para a coisa mais agressiva. Aí, na hora, vem a decisão. Não, mas eu decidi que agora eu vou aqui respirar fundo, eu vou decidir aqui que aquilo que ela está fazendo, ela pode fazer até pior, mas eu não vou voltar para aquele meu estado emocional, porque eu quero viver mais, porque eu quero viver melhor, porque eu mereço viver melhor. Não é porque o outro não merece ser xingado também, porque ele merece ser xingado. Não é porque o outro não merece levar um beliscão no pescoço, porque ele merece também. Mas eu não vou fazer. Não vou fazer porque isso faz bem para mim. Não vou fazer porque se eu fizer, eu estou alimentando essa minha gravação. Eu não vou fazer porque isso realmente é uma forma de eu ter menos saúde, estar menos feliz, entende? Então, tem duas técnicas que eu vou ensinar agora para ti, Lud, e para os outros que estão aí nisso aí. Por exemplo, quando você tem, eu não sei eu sei que entra em várias áreas, né? Isso aí que tu me falou. Mas quando a gente tem uma pessoa tóxica, aquela pessoa que é difícil da gente conviver, a gente tem que fazer duas técnicas com ela. Primeiro, da técnica é chamada temporalidade. Temporalidade. E a segunda é espacialidade. A temporalidade é ficar o mais tempo possível longe dessa pessoa. Mas como, Cibele, que é da minha família, está dentro da minha casa, tem como fazer, vou já dizer para vocês. Espacialidade, é espaço. Então, se a pessoa está na cozinha, tu vai, se tranca no banheiro, finge que está fazendo alguma coisa no banheiro. Se a pessoa está batendo no banheiro atrás de ti para te perturbar, vai para a sala. Por quê? Os nossos sentimentos e emoções tóxicos, Lourdes, também são vícios emocionais. E vício emocional, se você reconhece ele, você não deixa ele ser alimentado. Então, você tem que fazer o possível para ficar o maior tempo possível longe da pessoa, para não ter briga, não ter discussão, não ter esses momentos, e espaços diferentes, mesmo sendo dentro do mesmo setor de trabalho ou dentro da mesma casa. Porque você, de forma consciente, já sabe que vai dar besteira, vocês dois juntos. Vamos pensar assim. Então, com isso, tu acaba quebrando aquele vício emocional daquela pessoa tá alimentando essa tua emoção ruim. Ou ela pode até não ser ruim, mas que talvez te fere, te machuca, te irrita. Então, não é que você vai parar de falar com a pessoa, não é que você vai ignorar a pessoa, não é isso. É que você, de forma consciente e racional, você está se cuidando, cuidando da sua saúde mental. Então, essas duas técnicas, se vocês usarem, funciona bem e funciona dentro de casa também, ok?
Isso é verdade Valeu, mesmo. minha amiga. Essa pergunta foi assim ampla, né? Porque você me conhece daquele estilo e eu continuo sendo. Continuo sendo. Beijo para você, muito bom falar com você. Para você também, amor. Bom, a gente dá um tempo desse primeiro bloco de perguntas, né? Você ainda tem mais algumas coisas para passar para a gente, e aí depois vão surgindo outras perguntas. Só solicitar os colegas que levantaram a mãozinha, verifique aí para baixar, para não confundir com os outros que vão fazer a pergunta futuramente. Tá bom? Muito bom, está sendo muito proveitoso a participação de todos e vamos esperar novos questionamentos. Certo, Sibeli? Só abrindo parênteses, a questão de fugir e ficar calado realmente dá certo. Aqui é o que eu faço aqui em casa. Fujo logo da mulher para não ter problema. Não fico no mesmo espaço. Olha, mas para de fugir tanto, hein? Olha, Não, para com esse negócio. tem hora que não dá, não. Ela pega. Então, vamos lá para o que seria essa inteligência de alta performance. Essa inteligência de alta performance seria exatamente tu começar a trabalhar essas regras, esses exercícios emocionais, essas ferramentas que vocês podem ter acesso tanto em livros como no Google, como em alguns encontros de coach também, mas que esses exercícios e essas ferramentas, elas realmente começam a te mudar. Quando ela começa a te mudar, as pessoas continuam. Não, a verdade é que a pessoa chega contigo do nada, assim, ela faz 5 meses, por exemplo, que ela não te vê. E aí ela vai conversar, vai passear, alguma coisa, aí ela fica te olhando e ela diz assim: Nossa, mas tu tá diferente. Giza, o que que tu fez, Giza? Nada, não. Não, eu pintei o cabelo, não. Não tô falando de a parte física. Tu tem alguma coisa diferente. As pessoas vão te perceber de forma diferente. Então, inteligência emocional de alta performance é você começar hoje a cuidar do emocional, a praticar de forma consciente e racional, mas o outro tem que estar te avaliando. O outro tem que ver que você está melhor. O outro tem que perceber que você não se abala mais por coisas que você se abalava antes. O outro tem que perceber que você tem aquela sua posição e você consegue defender a sua posição sem agressividade, sem rancor, sem mostrar o estresse, porque você pode até estar passando por um momento de estresse, mas se você gerencia essas emoções, você acaba deixando-os de fora te analisarem como uma melhora real, não é uma mentira. Porque se você gerencia as suas emoções, é porque você está cuidando das suas emoções. Então, eu costumo dizer para os professores, né? Nesse momento de pandemia, você não precisa chorar o tempo todo, mas você também não pode parar de chorar, porque perder várias pessoas, ou perder um amigo, ou perder um colega de trabalho, não é fácil para ninguém. Então, por que você vai esconder isso? Vai esconder que está sentindo uma dor, uma tristeza, uma sensação de luto? É o que eu estava falando com a Antônia. A gente só tem que entender, primeiro, por que a gente chora muito ou por que a gente chora pouco. Por que eu estou dizendo isso, Antônia? Eu choro pouco. Às vezes eu até choro, mas já trava, já foi gravado que era para travar choro, que talvez. Na verdade, a minha mãe tinha uma psicologia bem, bem arrojada, né? Você me entendeu? Então, não dá nem tempo de eu contar aqui minhas experiências, mas o negócio era punk.
E aí, às vezes, até para eu chorar de emoção positiva, não sai aquele choro. Sabe aquele choro fluente? Não sai. Sai uma lagrimazinha, sai um sorriso assim meio tremido com uma lagrimazinha. É mais fácil eu conseguir chorar com uma coisa boa do que com uma coisa difícil e ruim. É difícil eu chorar num momento de muito estresse, de estar muito chateado, ou então de um luto, de um velório mesmo, é difícil eu chorar também. Então, assim, a gente tem que saber o porquê das coisas, o porquê que somos assim, o porquê que estamos assim, e o porquê que temos que melhorar. Para que melhorar? Qual é o motivo para a gente melhorar? Então, a alta performance, ela está dentro disso, é algo que a gente busca todo dia, porque faz parte do agir, do comportamento, mas eu vou passar para vocês, que a gente ainda tem meia hora, né? Eu vou passar para vocês o Quarteto Fantástico. Anota aí, quem está com papel, caneta, anota assim, Quarteto Fantástico. Até repete comigo, Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico. Pensa nos bichos bons esse quarteto que eu vou falar para vocês. Com esse quarteto, vocês vão parar de ficar gastando tanto dinheiro na farmácia. Ah, Isso é meu bom. Deus, a farmácia me pega, né? Então, vamos lá. Dentro do Quarteto Fantástico, a gente tem 4, por isso que é quarteto, 4 hormônios ou 4 neurotransmissores. Por que eu gosto de falar isso? Porque se tu for conversar com um médico, pessoal da medicina, eles vão falar que é hormônio. Se tu for falar com um pesquisador, com um neurocientista, ele vai chamar neurotransmissores. Então, é bom você saber que muda o nome de acordo com a área. Então, a gente vai trabalhar para aumentar a nossa performance emocional aí, a nossa inteligência, com esse quarteto. Primeiro, o primeiro componente do quarteto é a serotonina. Anota aí. Serotonina. Serotonina. O segundo é a ocitocina. Ocitocina. Ocitocina pode ser escrito com C ou com X, todos os dois estão certos, tá, gente? O 3 é endorfina. Endorfina. E o 4 é a dopamina. Dopamina. Ok? Ele é um quarteto fantástico, mas eu quero dizer para vocês que ano passado eu li um artigo na área de medicina que eles provaram que a gente tem mais de 500 hormônios. Já pensou? E a gente vai aprender só 4 agora, tá? A gente tem mais de 500 hormônios. Esses 4, eles têm um poder muito, muito, muito forte e eles vão mexer com esses 500 e tal hormônios que a gente tem dentro do nosso organismo, tá bom? Aí, agora que vocês anotaram isso, para vocês se aprofundarem mais, vocês vão fazer essas perguntas aqui no Google, tá? Antes de eu explicar. Vocês vão lá no Google e vão dizer assim, o que eu faço para aumentar a serotonina? O que eu como para aumentar a serotonina? Como? De comer. Ok? A mesma pergunta você vai fazer para os outros. O que eu faço para aumentar ocitocina, endorfina, dopamina? O que eu como para aumentar ocitocina, endorfina, dopamina? Ok? Mas eu já vou dizer algumas coisas aqui para vocês, tá? Vamos lá para a serotonina. Ela é considerada o hormônio, o neurotransmissor da alegria e felicidade. Então, se você tem
muitos eventos de tristeza, de dor, de luto, que é o que a gente está passando no momento. Mas mesmo antes da pandemia, você já era assim, tinha momentos na vida de muita tristeza, você tem que aumentar a serotonina, porque a gente tem que combater a serotonina, a gente tem que combater a tristeza. Então, como é que você vai fazer? Uma das coisas é para aumentar a serotonina. Você só tem uma serotonina equilibrada ou alta se você tem vitamina D equilibrada. Se você está com a sua vitamina D equilibrada, você tem também serotonina. Como é que faz para aumentar a vitamina D? É um conjunto, é um sistema que nem o nosso corpo, são várias coisas juntas. Então, você tem que suplementar, tomar o comprimidinho que o médico passar, mas só ele não adianta. Você, junto com o comprimido, você tem que pegar sol 30 minutos por dia. Se tiver momentos de muita chuva, você pode compensar, tipo, uma vez na semana, pegar um bronze mesmo lá no quintal, na varanda, na laje, onde for, compensar. E você também tem que se alimentar de forma equilibrada para estimular a produção também, né? O que que você precisa fazer além disso para aumentar a serotonina? Também uma dica legal e é o que eu faço, tá? Quando eu vou no médico pedir exame de rotina no meu sangue, eu mando eles verem como é que tá a minha serotonina. A vitamina D baixa, eu já sei que a serotonina está baixa, mas assim mesmo eu peço serotonina de exame e a Manaus Med cobre, tá? Manaus Med, mas eu tenho outro plano também, mas eu sempre peço. O que você pode fazer também para aumentar a alegria e felicidade, minha gente? Dançar. Tem que dançar. Eu não gosto muito. Faz de forma consciente para melhorar o emocional. Faz de forma racional para melhorar o emocional. É assim que funciona uma inteligência de alta performance. Você está sempre pensando no que vai melhorar, o que vai ser bom para ti, o objetivo que tu tem que alcançar aquilo. Aí você mexe aqui no emocional. Dançar, se não for as músicas de agora, que não são muito, né? Pode ser as músicas lá dos anos 70, 80, 90. As músicas que vocês gostam. Cantar também aumenta a serotonina no cérebro. Cantar músicas alegres, muitas músicas legais. Outra coisa também é ter momentos momentos de conversa, né, com os amigos também aumenta a serotonina, né? Esses momentos nem que seja online aí da forma que dê para ser feito. Isso a gente está pensando só na serotonina, que já dá uma mudança total no nosso organismo, se ela tiver alta. E também quem tem ou quem não tem depressão vai precisar estar estimulando, porque a depressão em si já é a falha da comunicação entre um neurônio e outro que não produz mais a serotonina. É falta de produção mesmo de serotonina. E aí, por isso que não é todo mundo que se diz deprimido, está deprimido de verdade. Talvez seja o estilo de vida que está errado, que não está adequado, né? Vamos para a ocitocina. Eu amo a ocitocina. Eu acho que vocês lembram também, o hormônio do amor, né? Neurotransmissor do amor. E aí, como é que a gente desenvolve e aumenta o amor dentro da gente e dentro do outro? Ok? Porque você pode estimular o amor do outro, não pode? Se você souber as técnicas, você pode. E aí, o que você faz? Ora, uma coisa muito legal, bem simples de você estimular o amor de outra pessoa, é você dar atenção para aquela pessoa. Não tem as pessoas que ficam inibidas quando a gente olha, fica olhando muito dentro dos olhos dela, dá atenção para ela, porque ela tem falta de atenção.
Oi, Everton. Ah, tá. Ela tem falta de atenção. Então, o exercício para aumentar a ocitocina é olhar dentro dos olhos. Isso é a gente desmembrando o contato físico, é muito amplo, o contato físico, tá? O professor escreveu aí, ó. O contato físico é muito amplo, então eu estou desmembrando, que é o que a gente faz nos nossos exercícios, tá? Outra coisa que você pode fazer é os toques, né? Aquele aperto de mão, pegar no ombro, né? Fazer o contato físico assim, tocando nas pessoas, né? Pode também aumentar a ocitocina. Você quer mais? Abraço, mas aí não é um abraço rápido. Vocês sabem que a nossa técnica de abraço é bem, né, bem demorado, né? Para poder dar tempo de processar e liberar, disparar a ocitocina. Abraço, contato. Você preparar comidinhas para outra pessoa, fazer um agrado com comida, com um bilhetinho, com conversa mesmo, palavras agradáveis, né? Tudo isso estimula a ocitocina. Isso é você demonstrar amor para aquela pessoa. Porque quando você faz tudo isso e a pessoa não tem uma frequência disso, ela se sente diferenciada. E aí ela se sente amada e querida. A ocitocina, ela é o hormônio que eles conseguem medir na hora do parto, na hora que a criança vai nascer, tem um disparo muito forte de ocitocina no organismo. Na hora que vai amamentar o bebê, lembra quando o bebê é amamentado, a mãe fica olhando para ele, dando atenção para ele, a mãe está dando alimento para ele. Lembra de dar uma comidinha para alguém, lembrar de alguém para dar um lanchinho? Ó, é uma forma de demonstrar amor e carinho também. Então, eu adoro ocitocina, eu adoro fazer exercício com as crianças e adolescentes e os professores, né, sobre a ocitocina. Claro que eu explico tudo antes para entender que a ocitocina não é só amor de casal, não existe algo muito separado e junto ao mesmo tempo aqui no nosso cérebro. Amor não é só de casal, amor não tem só a ver com namoro, com noivado, com peguete, com o marido. Amor, existe várias formas de amor, amor fraternal, universal, aquele que você não tem uma intenção de sexo com a outra pessoa. E se tem uma intenção de sexo, também não tem problema nenhum. O que só tem o problema é quando são crimes, né? Quando é abuso, quando é algo que não é legal. Então, legal que eu digo de legalidade mesmo, né? Então, a gente tem que entender a ocitocina nessa forma ampla e parar com esse negócio de, ai, eu não vou falar assim, ai, eu não vou ficar olhando para a pessoa que ela vai achar que eu já estou afim dela, que ela já está afim de mim. Para com esse negócio de se importar o que, que o outro vai julgar, o que, que o outro vai pensar. É muito mais alta performance você fazer uma pessoa feliz, porque você está fazendo ela se sentir amada e querida, e esse amado e querido não significa ter que fazer sexo com essa pessoa, porque você pode amar e querer também uma amiga, uma pessoa que você não tem interesse de sexual com essa pessoa. Mas aí a nossa sociedade está programada de forma diferente, né? Ela está programada que tudo vai virar um caso, que tudo vai virar um namoro, um casamento, né? E nem tudo vira, e nem tudo é para virar, e o amor não é limitado a isso, né? Dentro do nosso cérebro a gente tem amor e sexo. Eles podem estar juntos e eles podem estar separados. Os dois existem da mesma forma. Aí tem a endorfina também, né? A endorfina é o nosso analgésico natural, que eu falei para vocês, né? Que vocês com esses quatro, vocês vão, possivelmente não vão precisar nem comprar os estímulos para eles, né? Se vocês souberem disparar aqui no cérebro.
A endorfina é aquela sensação de bem-estar, de relaxamento físico e mental, que dá muito, muito, muito depois da atividade física, porque a atividade física, sabe aquela sensação de leveza quando tu sai da aula, sai da academia, sai do esporte, que tu tá levinho, flutuando, é relaxamento físico e mental. Na verdade, endorfina é o analgésico, é o comprimidinho lá do Doril, do, do, do Doflex, esses aí que eu não estou nem ganhando para fazer propaganda deles, mas só para vocês entenderem. É o nosso analgésico natural. Então, se vocês têm uma produção alta deles, você vai diminuir dor no corpo todo, não vai ter mais tanta dor no ombro, na costa, no joelho. Pode ter dor no joelho se for uma patologia que esteja avançada, aí sim, mas não do dia a dia, não da sobrecarga de energia do trabalho, entendeu? Então, só no mental, se não for patologia, não for defasagem de produção desse neurotransmissor, você consegue estimular. Então, também a sensação de relaxamento depois do SS, do sexo selvagem aí que vocês fazem, ou não sei, que eu não conheço todo mundo, também é um disparo muito forte de endorfina depois do sexo. E a última, que eu adoro, que eu tenho paixão também, que é a dopamina. A dopamina, ela é o querer, é desejar e realizar. Toda vez que você deseja alguma coisa e realiza, o teu cérebro te recompensa com dopamina. Então, assim, se você deseja, vamos colocar aqui engraçadinho, como eu comecei a conversa com vocês, né? Se vocês desejam estudar na sexta-feira à tarde, foi uma decisão do grupo, e vocês estão realizando isso, vocês vão ter uma sensação de prazer, entende? Porque é algo que vocês desejaram. Então, eu desejei, eu realizei, prazer. Prazer em um nível alto, médio, tanto faz, tudo é prazer, depende da quantidade que é disparada lá no cérebro. O que mais que a dopamina, onde a dopamina mais aparece? Aparece quando é dia do pagamento, que você quer pagar as contas e comprar alguma coisa, dispara prazer no cérebro. Por isso que a gente se sente, né? A ricona, cheia do dinheiro naqueles dias, né? Você quer comer um pedaço de bolo de chocolate cheio de calda, você come, prazer. Você tem metas e objetivos na vida, você realiza, você dispara dopamina. Então, a dopamina, ela tem que ser estimulada no dia a dia. Vocês têm que escrever o que vocês querem para realizar o ano inteiro coisas pequenas e coisas grandes. Não é para ficar só sonhando com coisa grande. É para colocar isso como um exercício para estar com o nível de prazer alto na vida. Porque se a gente não tiver motivo para viver, para realizar, qual é o motivo de estar aqui nesse planeta, né? Então, a dopamina, ela é muito importante, é ela que te faz, né? Agora sim, nós temos mais de 500 hormônios dentro do organismo, ok? Eles agem como aquele eletrocardiograma, subindo e descendo os níveis de cada um. Então, dentro daquela explosão de prazer, sempre vai ter os outros em níveis menores. Então, vai ter atividades que vocês vão fazer que a serotonina está mais alta, mas não significa que não tem a endorfina lá. A sensação de relaxamento também vai vir, mas numa quantidade menor, entende? A dopamina também está lá, mas ela está numa quantidade menor. Então, olha como o nosso organismo todinho trabalha com equilíbrio também. Trabalha em harmonia também. Tudo que tiver fora de harmonia vai gerar algum problema. Inclusive, se a gente fosse querer viver só de prazer, 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 a gente ia ter muitos problemas também. Porque a gente não pode querer achar que a dopamina é boa, então eu quero só dopamina no meu organismo. Vai ficar esquizofrênico, eu acho que esse é o nome. Que é a doença essa doença, que eu também não sou muito ligada às patologias, que não é minha área,
mas o esquizofrênico, ele tem um nível mais alto de dopamina. Por isso que ele anda elétrico, assim, ó, assim, parece que está pegando choque o tempo todo, e está conversando com alguém, está vivendo em outro planeta, em outro mundo, porque está muito motivado, motivado até demais, com energia até demais. A dopamina faz isso com as pessoas. Se tiver equilibrado, a pessoa vai ter muita energia, vai querer realizar muita coisa, vai ter que querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Olha como é legal também, né? Então, eu sei que vocês vão aprofundar isso pesquisando lá no Google, mas não é para ficar só no teórico aqui, não, tá, gente? Não deixa, vai ler e acha que, eu li. Eu sei isso, não vai adiantar nada saber. Tem que saber e fazer. De vez em quando, ora, se vai pegar sol, bota uma música legal, fica dançando lá no quintal de vocês, junta uma coisa com a outra. Se vai, sei lá, se vai fazer atividade física, vai escutando uma música também, vai juntando as coisas para estar sempre estimulando, mesmo se você estiver no momento de luto. O que a gente não pode no momento de luto é estar no local inadequado com a emoção inadequada. Porque as coisas também têm o limite ali, né? A gente tem que viver de forma coerente. A gente não está podendo ir para velório, tudo bem, mas não dava para ir para o velório e ficar dando gargalhada, rindo, enquanto os outros estão chorando. Aí não combina, entende? Então, agora é outra rodada de pergunta, que a gente já está com 15h20. A gente tem 10 minutinhos. Vamos abrir para os colegas fazerem pergunta. Deixa parte que a Cibele... Eu não estou escutando, Eva. Não, estou convidando os colegas a fazer a pergunta, né? Se tiver os colegas, se tem alguma pergunta em relação ao que você falou da alta performance. Eu estava pensando aqui, né, Cibele, quando voltar agora, depois do nosso... Não que você vai esperar voltar a tudo à normalidade, né, que não vai ser mais normal, mas para juntar todos esses hormônios, né, um jantar dançante, né, que você tem um prazer, você pega fazer esse pacote, né, para usar esses hormônios ao mesmo tempo, né, como dá para fazer jantar dançante. Bom, Augusto, alguém tem alguma pergunta? Não tinha ficado uma pergunta guardada? Eu tenho aqui um questionamento, assim, voltando até para o ponto anterior, né? Você iniciou logo conversando com a gente que muitas coisas que estão em nós, né, dos 30, aos 40 anos, 60 anos, foram embutidos pelos nossos pais e avós. Porque fomos criados num período que a gente tinha muito mais, vamos dizer assim, alguns, né? Conversava mais com os pais, tinha os pais mais próximos, por mais que trabalhasse, não tinha tanto distrações como tem hoje na juventude. E eu me questiono, e hoje, como seria, né, esses jovens que nós estamos trabalhando nas escolas, que você trabalha na escola, que tem acesso a várias informações, a internet fácil no celular, que não conversa, a gente percebe hoje, se você não... Eu tenho uma filha que tem 11 anos, eu tenho que motivar sempre ela, né, a conversar comigo, a conversar com a mãe, né? Porque a conversa dela é no celular, nos jogos, né? É com os colegas. Já percebi até que não se reúne com os outros primos da mesma idade, na casa da minha mãe, na casa de alguém. Eles estão brincando, mas brincando online, né? Então eles não conversam mais. E aí é uma realidade como é trabalhar essa inteligência emocional com os jovens, com essas crianças, né? Então, é assim, em todas as gerações a gente teve os lados positivos e os lados negativos, né?
por exemplo, na nossa geração para trás, da nossa mãe, nossos avós, a gente tinha ainda mãe e avó dentro de casa, a maioria, não todos, mas a maioria. Mas, em compensação também, não significa que se tivesse diálogo, mas a gente tinha aquela sensação de segurança, né? E aí, o que a gente tem que entender é que a nossa mãe, a nossa avó também tiveram uma outra geração educando. E a forma como tratar as crianças, elas são passadas por essa geração. Então, a gente teve, sim, momentos de brincar, momentos ao ar livre, mas também a gente tinha muita agressão física, muita agressão verbal, né? Claro que não é 100%, mas se a gente for pesar na balança, quantas besteiras foram ditas para os filhos que somos nós agora adultos? Quantas coisas ficaram gravadas, né? Porque era natural e era justificável dizer: o filho é meu, eu faço o que eu quiser. Hoje em dia, o pai e a mãe não podem mais dizer isso: o filho é meu, eu faço o que eu quiser, porque existem várias regras, tem a ECA, o ECA aí, né? Mas, em compensação, o pai e a mãe estão fora trabalhando, e quando estão em casa é mesmo que está fora, que o filho não dá mais o valor para a presença do pai e da mãe. E aí ele está priorizando só o celular e os jogos. E aí, Everton, eu passo por isso também aqui. Eu tenho uma adolescente, né? Graças a Deus, uma adolescente com idade de 16, mas com cabeça de 12. E eu acho isso um máximo, porque eu fui o inverso disso. Eu não tinha idade, mas eu tinha cabeça e maturidade de gente mais velha, por ter tido outras experiências. E aí a gente tem que ficar no pé, porque quer comer olhando para a tela do celular. A gente está falando, fala sozinha, porque sempre está de fone. Quando não está no celular, está no jogo, ao vivo, com alguém que a gente não sabe de que país é, de que lugar é. Então, assim, é outro mundo, vai gerar também outras dificuldades emocionais aí, e a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, né? Dar um jeito aí o tempo todo de cuidar da nossa inteligência emocional e de fazer ela ser alta performance. É claro que a nossa clientela não tem muita oportunidade de ter estudos nessa área, de ter momentos. Eu mesma, em 6 anos de CEMED, eu acho que eu consegui, no máximo, passar por 100 e poucas escolas, porque fui sozinha até hoje, estou sozinha. A gente tem 500, então, assim, ainda tem muita coisa a se fazer. Se realmente a gente... inclusive, antes que eu me esqueça, que já está acabando o tempo também, né? A nossa experiência da CEMED já está em livro, tá, gente? Meu livro vai sair mês que vem, já está na editora. E aí a minha intenção, de verdade, é multiplicar isso, multiplicar para mais professores, para mais alunos, para preparar os coaches para trabalhar de forma pedagógica também. Então, vai ser um momento aí legal para a gente levar isso para o Brasil todo, porque a gente não tem no Brasil uma professora desviada da função para ser só coach durante 6 anos, a gente ainda não tem. Então, é uma forma da gente dar oportunidade para as crianças e adolescentes de baixa renda, né, a fazer isso. Eu posso hoje dizer, eu já paguei cursos de coach para minha filha, mas eu tenho uma outra cabeça, eu tenho uma outra programação, e por isso eu valorizei pagar aquele valor em dinheiro, mas a gente sabe que o pai e a mãe da Zona Leste não vai ter essa condição de pagar esse investimento, né, que ainda é muito elitizado, ainda é muito o valor alto ainda de investimento. Então, o que a gente pode fazer é multiplicar isso, né? As técnicas que a gente aprende, a gente aplica quando a gente for na escola. Vocês são da OCA, mas de vez em quando eu acho que vocês vão na escola, não custa nada falar um pouquinho de inteligência emocional e fazer um exercício que você aprendeu de inteligência emocional, entendeu? Então, assim,
Eu acho que a gente, depois dessa pandemia, acredito que vai abrir mais os olhos aí do governo, das prefeituras, para investir no emocional das crianças e dos adolescentes, dos professores. E aí a gente está nessa missão aí, né? Eu estou muito feliz com o convite de vocês. Espero que quando a gente passar aí por esse momento, a gente volte o presencial e aplique a roda da vida aí com vocês, para a gente traçar as metas e objetivos de vocês. Não deu nem tempo de eu falar, mas tantos professores realizaram tantas metas e objetivos, gente, vocês não têm ideia. Tem professores que realizaram tanta coisa, né? Mas aí no próximo encontro eu falo para vocês. Teve uma professora que vocês não vão acreditar, ela fez uma lista assim, ó, de metas e objetivos e ela quase fechou a lista dela todinha. E nessa lista tinha até casar, e ela casou. E vou dizer para vocês, não era difícil pretendente, não, mas só queriam namorar, namorar e ir embora, namorar, namorar e ir embora. Ela estava de saco cheio disso já. Ela queria alguém que quisesse um compromisso, né? E ela conseguiu, mas não foi só isso, não. Foi muita coisa que ela realizou mesmo depois do processo de coach, que era aí no DDPM, né? Eu nem sei se vocês ainda estão no DDPM, mas era lá, à noite, o professor vinha depois do dia todo de trabalho, ele vinha de noite, uma vez na semana, para fazer o curso. Que bom, né? Que muitos quiseram e participaram e levaram a sério. Porque aqui, na verdade, a gente precisa praticar. Porque teoria a gente já tem demais, né, gente? Então, a gente precisa praticar. Muito bem, obrigado, Sibeli. Só registrar aqui a participação do Edilson, né? Ele fala que essa diferença entre a idade e cabeça é inversamente proporcional entre a geração de nossos filhos e a nossa. E é uma função de mudança social e tecnologia também, né? Essas mudanças. A Lourdes Santana está pedindo contato. Se você permitiu, depois eu posso divulgar seu contato lá na nossa equipe, né? E a gente quer agradecer. A gente quer agradecer muito mesmo, uma tarde maravilhosa de aprendizado que nós tivemos com você, né? Só tem a colaborar. Desejamos muita sorte no lançamento do seu livro, que realmente possa se espalhar esse estudo, né, nas escolas, que as crianças possam mesmo ser trabalhadas. O professor primeiro, né, também ser trabalhado emocionalmente, depois de toda essa carga emocional da pandemia, infelizmente, de percas, né, perca de colegas, perca de familiares, mas a nossa equipe da Oca do Conhecimento, já desde o ano passado, é uma equipe que faz esse estudo, né, como você percebeu, e nós vem trabalhando em nós essa questão psicológica, emocional. Tivemos perca também na nossa equipe, mas e agradecer a você novamente por mais esse momento. Convidar todos os colegas para ligar essa câmera, para fazer nosso registro fotográfico. E a nossa colega Érica... Eu já ia perguntar, né? Porque eu adoro foto, gente. Vamos fazer.